Carla e Marcos sempre sonharam em ter um filho, mas após anos de tentativas frustradas, eles estavam prestes a desistir. Foi então que uma descoberta inesperada mudou tudo. Eles terão que lidar com novos desafios e decisões que podem transformar suas vidas para sempre. Será que vão conseguir superar? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A decisão de ter um filho, para Carla e Marcos, foi muito pensada e consciente. Eles analisaram com cuidado suas condições. A idade já avançada, os problemas crônicos de saúde e o fato de Carla estar prestes a encarar uma gravidez pela primeira vez aos 50 anos. Marcos já tinha um filho de outro relacionamento, o pequeno Gabriel, que já estava com 5 anos e era criado pelo pai e madrastra. O menino era cheio de energia, simpático e fácil de lidar. Carla tinha uma relação muito próxima com ele, e Gabriel retribuía o carinho, a ponto de parecer que formavam uma família perfeita. Do lado de fora, ninguém imaginaria que Carla era madrasta, e muitos sequer percebiam que Gabriel não era seu filho biológico. Apesar de todo o amor envolvido, algo sempre incomodava Carla. Ela queria vivenciar a experiência de ser mãe. Enquanto outras mulheres em sua vida já tinham experimentado aquela alegria, ela se questionava: será que nunca terei essa chance? Em especial, algumas amigas mais diretas comentavam: mas você não tem culpa. Esperou até os 50, agora quer ter filho? Já está na hora de pensar em ser avó. Comentários assim, por mais que fossem maldosos, refletiam um pensamento comum, especialmente em uma sociedade que ainda considerava mulheres acima dos 40 como velhas demais para serem mães. Carla não permitia que aquelas críticas a abatessem completamente. Decidida, ela pensava: eu vou provar que todos estão errados. Vou ter um filho saudável e todos vão ver. Porém, mesmo com a determinação dela e de Marcos, as tentativas de engravidar não estavam dando certo. Depois de 3 anos de tentativas frustradas, Carla começou a sentir a pressão do tempo. Sabia que os relógios biológicos continuavam a correr, e isso a obrigou a tomar uma decisão importante: procurar ajuda médica. A ideia de consultar um especialista a deixava desconfortável. Ela temia ser julgada pelo médico por sua idade, mas Marcos a convenceu de que era o melhor caminho. Afinal, às vezes, é necessário enfrentar pequenos desconfortos para alcançar um grande sonho. Carla concordou, e eles escolheram uma clínica de fertilidade renomada, que vinha sendo mencionada frequentemente nas notícias como referência em tratamentos de fertilidade. Ao chegarem na clínica, foram recebidos por uma recepcionista simpática, que ofereceu água e os pediu que aguardassem. Carla tentou relaxar, mas a ansiedade logo voltou quando a médica, uma mulher jovem e profissional, a chamou para a consulta. A médica fez perguntas com cuidado e respeito, anotando as respostas com seriedade. Em certo momento, uma expressão de preocupação passou rapidamente pelo rosto dela, mas ela não disse nada naquele instante, deixando Carla ainda mais inquieta. Depois de preencher todos os papéis e ouvir as explicações da médica, Carla, impaciente, perguntou: então, doutora, qual é o diagnóstico? A resposta foi mais um pedido para que ela aguardasse, o que aumentou ainda mais sua angústia. Finalmente, a médica sugeriu que Carla fizesse novos exames, incluindo um ultrassom e uma série de análises hormonais. Ela também explicou que Marcos deveria realizar exames, o que deixou Carla surpresa, já que ele já tinha um filho. A médica então explicou: até mesmo os homens que já tiveram filhos, com o passar dos anos, podem ter uma redução na fertilidade. Precisamos garantir que tudo esteja bem com ele também. Aquela explicação deixou Carla um pouco desconfortável. Ela não gostava de lembrar que Marcos era mais jovem que ela. Além disso, a ideia de que ele também pudesse ter algum problema era difícil de aceitar. Mesmo assim, ela concordou com os exames. Depois daquela primeira consulta, Carla sentiu uma mistura de tristeza e alívio. A médica não havia dito nada definitivo, mas o fato de haver uma possibilidade de tratamento ainda dava esperanças. Ao contar a Marcos sobre a conversa com a médica, ela resumiu dizendo: talvez a única opção seja a fertilização in vitro, embora eu realmente não queira seguir por esse caminho. Marcos, sempre otimista, respondeu: não tem problema, meu amor. Vamos superar tudo isso juntos. Se for preciso, tentaremos o que for necessário.
Eu acredito que teremos nosso bebê. No entanto, Carla ficou pensativa. Ela não queria passar pelo processo da fertilização, que envolvia altos custos e não garantia sucesso. Ela queria que tudo acontecesse de forma natural, como via acontecer com tantas outras mulheres. Isso a frustrava profundamente. As semanas seguintes foram marcadas por uma sequência de exames e consultas. Carla se mantinha firme, mas não podia evitar sentir que estava perdendo tempo. Cada dia parecia uma eternidade, e ela temia que a oportunidade estivesse escorrendo por entre seus dedos. A quantidade de exames, análises e o constante estresse de esperar pelos resultados começavam a desgastar emocionalmente o casal. Marcos, sempre ao seu lado, tentava acalmá-la, mas ele também sentia o peso da situação. Finalmente, o dia para a revisão de todos os exames havia chegado. Carla entrou no consultório com uma pasta cheia de resultados, tentando manter a calma. A médica revisou cada exame com cuidado, franzindo a testa em alguns momentos, mas sem dar muitas pistas. Quando finalmente terminou de ler, Carla, sem conseguir conter a ansiedade, perguntou: "E então, doutora? Qual é o veredito?" A médica respirou fundo, antes de responder: "Bom, a notícia não é ruim. Na verdade, vocês podem tentar ter um filho de forma natural. Seus exames estão dentro do esperado, apesar da sua idade. Claro, há riscos, como sempre há, mas, por enquanto, não vejo a necessidade de partir para a fertilização in vitro." Carla, que até então estava segurando a respiração, soltou o ar, mas ainda com uma sensação de incerteza. O fato de sua idade ser mencionada a cada conversa a deixava nervosa. Sempre parecia que as pessoas a julgavam apenas por isso. "Mas, doutora, por que está demorando tanto?" perguntou Carla, frustrada. A médica explicou com calma que, muitas vezes, o próprio estresse causado pela ansiedade em querer engravidar podia atrapalhar. Quando o foco é muito grande em algo, isso pode criar uma pressão tão forte que o corpo reage de maneira contrária. Disse a médica, com um tom quase tranquilizador. Ela sugeriu que Carla tentasse relaxar, aproveitar o tempo com Marcos, e quem sabe, até tirassem umas férias. É importante dar um tempo para o corpo e a mente, recomendou a médica. Carla saiu da consulta pensativa. O que ela mais queria era um filho, mas a solução era não se preocupar tanto com aquilo. Para ela, aquilo soava como um paradoxo. Marcos, no entanto, estava otimista. "Vamos tirar umas férias, amor. A gente já tinha falado sobre isso antes. Vai ser bom para todos nós, inclusive para o Gabriel. Ele vai adorar conhecer a praia", disse Marcos, sorrindo. Embora relutante no início, Carla concordou. Ela sabia que Marcos tinha razão. Eles mereciam um tempo juntos, e de quebra, Gabriel poderia realizar o sonho de ver o mar pela primeira vez. Os planos foram colocados em prática. Marcos comprou o que precisava, reservou um hotel, e no mês seguinte, a pequena família estava na estrada, rumo ao litoral. O entusiasmo de Gabriel era contagiante. O menino não parava de falar sobre as brincadeiras que queria fazer na areia e como ele queria ver peixinhos nadando no mar. A viagem, em si, foi bastante comum. Longas horas de estrada, paradas para lanches e muitas risadas. Quando finalmente chegaram à praia, Gabriel saiu correndo em direção ao mar, como se estivesse esperando por aquele momento a vida toda. Carla observava a cena com um sorriso no rosto. Ver a felicidade do menino aquecia seu coração, e por alguns instantes, ela realmente conseguiu esquecer toda a tensão dos últimos meses. Os dias seguintes foram de sol, passeios e muita diversão. Aos poucos, Carla começou a relaxar de verdade. Ela e Marcos caminhavam pela praia ao entardecer, enquanto Gabriel corria à frente deles, pegando conchas e fazendo castelos de areia. Durante uma daquelas caminhadas, Carla foi tomada por um pensamento profundo. Será que realmente preciso de um filho biológico para ser feliz? Ela olhou para Marcos, que ria enquanto tentava ajudar Gabriel com seu castelo de areia. "Eu já tenho uma família linda." Ela pensou. "Talvez eu esteja me pressionando demais." Carla ainda queria um filho, mas,
pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. Ela não estava mais lutando contra o tempo, contra as expectativas da sociedade ou contra si mesma. Talvez, no final das contas, tudo devesse acontecer no tempo certo. Na volta para casa, Carla se sentia renovada. Ela estava mais tranquila, e até mesmo sua saúde parecia estar melhor. No entanto, pouco tempo depois de retornarem, ela começou a se sentir estranha. Primeiramente, achou que fosse o cansaço da viagem, mas, após alguns dias, os sintomas começaram a se intensificar. Tonturas, enjoo constante e uma sensação de fraqueza que a acompanhava o tempo todo. A primeira coisa que lhe veio à mente foi: é o início da menopausa. Com 50 anos, aquela era uma preocupação real, e Carla estava mentalmente se preparando para aquela nova fase da vida. Com a saúde fragilizada, Carla decidiu marcar uma consulta com seu clínico geral. Antes da consulta, os sintomas pioraram. A náusea se intensificou, ela começou a ter dificuldades para respirar e a sensação de fraqueza era tão forte que mal conseguia sair da cama em alguns dias. Preocupado, Marcos sugeriu que ela tomasse calmantes para aliviar o estresse. Talvez seja apenas o estresse da viagem e todas aquelas preocupações que você tem com a gravidez. Ele dizia, tentando tranquilizá-la. Finalmente, o dia da consulta chegou. Carla entrou no consultório já convencida de que estava prestes a ouvir o diagnóstico de menopausa. No entanto, o que ela ouviu foi completamente inesperado, para ela. Parabéns, Carla, você está grávida. Disse o médico, com um sorriso. Carla ficou completamente sem reação. Como assim? Ela balbuciou, sem acreditar. Sim, você está grávida de 6 semanas, e tudo parece estar em ordem. Parabéns! Repetiu o médico. Carla ficou em choque. Como aquilo era possível? Ela e Marcos tentaram por tanto tempo, fizeram inúmeros exames, e nada parecia funcionar. E depois de uma simples viagem de férias, ela estava grávida. Isso parecia surreal. Ainda atordoada, ela saiu do consultório e contou a notícia a Marcos, que a esperava na recepção. Ele a abraçou forte, sem esconder a felicidade. Eu te disse que tudo ia dar certo. Ele sussurrou em seu ouvido. A partir daquele momento, a vida de Carla mudou completamente. A gestação era real, e ela teria que lidar com os desafios que viriam pela frente. A felicidade foi rapidamente acompanhada pela preocupação. Ela sabia que uma gravidez aos 50 anos não seria fácil, e logo no início da gestação, os primeiros desafios começaram a aparecer. Carla sofreu com inchaços constantes, e dores que a deixavam exausta. Havia dias em que mal conseguia sair da cama. Os exames indicavam que sua saúde estava se deteriorando rapidamente, e o bebê parecia estar consumindo toda a energia de seu corpo. Os desafios da gravidez não paravam de crescer. O corpo de Carla parecia estar entrando em colapso com o avanço da gestação. Ela foi internada várias vezes por causa de complicações. Os médicos falavam de maneira cautelosa, mencionando a necessidade de conservar a gravidez, uma expressão que Carla passou a detestar, pois indicava que algo não estava indo bem. Ao todo, ela foi internada 4 vezes ao longo dos meses, e cada vez que ouvia que precisaria ficar no hospital, sua ansiedade aumentava. Parecia que seu corpo estava travando uma batalha constante para manter a saúde do bebê. O pior veio quando os médicos sugeriram exames para verificar possíveis anomalias genéticas em seu filho. Quanto mais velha a mãe, maior o risco. Era o que sempre diziam. Carla não podia evitar o medo que isso causava. Ela imaginava os piores cenários, alimentando sua própria angústia. Mas Marcos, sempre ao seu lado, dizia com calma: vamos conseguir superar isso, juntos. Mesmo com toda a insegurança, os exames deram resultados normais, e os médicos confirmaram. Era uma menina, e estava saudável. Aquela notícia trouxe um alívio momentâneo. No entanto, a gravidez em si continuava difícil. Carla, já muito debilitada,
quase não conseguia realizar tarefas simples. Seus dias eram tomados por dores e pelo cansaço extremo. A cada consulta, os médicos se mostravam mais preocupados com sua saúde. Então, quando a gravidez finalmente alcançou 40 semanas, os médicos decidiram que seria melhor realizar uma cesárea. Com sua idade, seria arriscado demais tentar um parto normal. Explicaram os especialistas. Carla, que já estava esgotada, aceitou sem questionar. O dia do parto chegou, e embora ela estivesse ansiosa para ver a filha, o medo de complicações ainda pairava sobre sua cabeça. A cesárea foi realizada com sucesso, e finalmente, Carla pôde ver sua tão aguardada filha, que havia nascido com saúde. O alívio de ouvir o choro da bebê e saber que ela estava bem era indescritível. Alice, como decidiram chamar a menina, era perfeita. Apesar do sucesso no parto, Carla teve que ficar no hospital mais tempo do que o habitual. Os médicos explicaram que, por sua idade, era necessário monitorá-la mais de perto para garantir que sua recuperação fosse tranquila. Durante aquele tempo, ela passou por uma série de exames, e embora tudo aquilo a deixasse nervosa, no fundo, Carla sabia que era o melhor a se fazer. Cada detalhe da sua saúde era tratado com extrema cautela. Depois de algumas semanas, Carla finalmente recebeu alta e pôde voltar para casa com sua filha nos braços. Marcos e Gabriel foram buscá-la, e Gabriel estava ansioso para conhecer sua nova irmãzinha. O momento foi emocionante. Ao chegar em casa, Gabriel, que havia passado dias perguntando pela mãe, correu para abraçá-la. "Eu estava com tanta saudade, mãe", disse ele com os olhos cheios de lágrimas. Carla, emocionada, abraçou o menino com força. "Eu também, meu amor. Mas neste momento, estamos todos juntos", respondeu ela, com a pequena Alice em seus braços. Nos primeiros dias em casa, tudo parecia perfeito, mas logo Carla começou a notar algo estranho no comportamento de Alice. A bebê era ativa e aparentemente muito saudável, mas Carla se preocupava com as perninhas da filha. Parecia que ela não mexia as pernas com a frequência esperada para um bebê de sua idade. Carla tentou afastar os pensamentos negativos, dizendo a si mesma que talvez fosse inexperiência. Afinal, Alice era sua primeira filha biológica. Mesmo assim, a preocupação não desaparecia. Depois de algumas semanas, Carla finalmente decidiu falar com Marcos. "Amor, acho que Alice tem algo estranho com as pernas. Ela quase não as mexe", disse Carla, apreensiva. Marcos tentou tranquilizá-la. "Querida, isso é normal em bebês. Ela ainda é muito pequena. Vamos esperar mais um pouco antes de tirar conclusões." Mas Carla não conseguiu deixar a preocupação de lado. "E se algo realmente estiver errado?" pensava ela. Diante daquela incerteza, o casal decidiu levar Alice a um médico especializado. No consultório, o pediatra, um senhor já de certa idade, examinou a bebê cuidadosamente. Ele a movimentou, mexeu em suas pernas e observou cada detalhe. Depois de um longo silêncio, ele olhou para Carla e disse: "Vamos precisar fazer alguns exames mais específicos, mas, por enquanto, não vejo motivo para grande preocupação. Muitas crianças demoram mais para se desenvolver. Vamos acompanhar com calma." Aquela resposta não acalmou Carla. Ela queria certezas, queria saber se sua filha estava ou não com algum problema. A falta de um diagnóstico definitivo a deixava cada vez mais angustiada. E então começou uma nova fase de idas e vindas aos médicos. Cada profissional parecia ter uma opinião diferente, e nenhum conseguia dizer com clareza o que havia de errado, ou se havia algo de errado, de fato. Alguns médicos sugeriam fisioterapia, enquanto outros indicavam apenas paciência. Com o passar dos meses, a frustração de Carla crescia. "Por que ninguém consegue me dizer o que está acontecendo?" pensava ela. Enquanto isso, Alice crescia, mas ainda não apresentava a movimentação nas pernas que Carla esperava. Os especialistas não viam nada alarmante, mas, para uma mãe ansiosa, aquilo não era suficiente.
Foi naquele momento de incerteza que Marcos decidiu agir. Ele se lembrou de um amigo de longa data, Giovanni, que era um especialista em osteopatia e neurologia infantil. Sem avisar Carla, Marcos marcou uma consulta domiciliar, acreditando que, talvez, Giovanni pudesse oferecer alguma luz no fim do túnel. No dia da consulta, Marcos chegou em casa com Giovanni, o que surpreendeu Carla. Ela estava exausta de tantas consultas e exames, mas permitiu que ele examinasse a bebê. Giovanni fez sua análise com calma, observando cada detalhe de Alice. Após um longo silêncio, ele olhou para Carla e Marcos e disse: "Ela está bem. Apenas precisa de um pouco mais de tempo para se desenvolver. Não há nenhum sinal de doença grave. Façam exercícios leves com ela, mas não forcem. O corpo dela vai se ajustar no tempo certo." Aquelas palavras, ditas com tanta confiança, finalmente trouxeram paz a Carla. Por meses, ela havia se preocupado excessivamente, e parecia que tudo estava voltando ao normal. Ela olhou para Alice, que olhava curiosa para o ambiente ao seu redor, e finalmente conseguiu relaxar. A vida, afinal, parecia estar encontrando seu caminho. Mesmo que tivesse demorado tanto tempo, Carla entendeu que tudo aconteceu como deveria. Naquele momento, com sua família reunida e saudável, Carla olhou para o futuro com mais tranquilidade. Ela sabia que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre haveria um novo dia para recomeçar. E com Alice crescendo forte, ela finalmente sentiu que seu sonho de ser mãe estava completo. Já imaginou como seria enfrentar uma gravidez aos 50 anos? Você acredita que o estresse pode influenciar negativamente grandes decisões da sua vida? O que você faria se soubesse que finalmente estava grávida após anos tentando? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.